14 anos atrás, Shanks tinha a mesma marca dos Cavaleiros Sagrados em seu braço, mas o que a saga de Elbaf realmente parece ter cravado é uma teoria que já ganhava força há bastante tempo, desde quando Huzhu revelou que ele, há 13 anos atrás, sim, 13 anos, era o líder de um comboio marítimo do governo mundial, encarregado de transportar uma Akuma no Mi de interesse. Foi aí que, no meio de uma tempestade, um jovem Shanks, com aproximadamente 25 anos de idade, ataca o comboio junto com a sua tripulação, roubando a fruta lendária. Ou seja, tudo indica que Shanks realmente usou seus conhecimentos com o governo mundial para conseguir a Hito no Mi, modelo Nika, Deus do Sol. Mesmo assim, essa fruta lendária ficou aproximadamente um ano em sua posse, antes que ela, por acidente, fosse parar no estômago do Luffy. Em contrapartida, Loki, o príncipe amaldiçoado de Elbaf, gosta de fazer com que todos acreditem que foi ele quem comeu a fruta lendária de Elbaf, que ele é o Deus do Sol, como ele diz no 1130. A mesma fruta que a gente viu ser roubada naquele dia fatídico 14 anos no passado. Só que, de alguma maneira, eu acho que ele tá mentindo. Até porque as evidências do próprio mangá apontam para ela ter sido roubada por um conspirador que não é o Loki. Hoje eu vou provar pra vocês que o Loki não comeu fruta nenhuma, que Imu tá por trás da conspiração que matou Harold e fez desaparecer a fruta, que o Shanks sabe de muito mais do que a gente imaginava e que essa mesma fruta lendária nunca mais vai ser recuperada porque ela é a mesma fruta do Luffy. Fala galera, chapéu de palha, que eu sou o Derek. Recadinho importante, dia 4 de julho a gente vai estar no Anime Friends, 3 horas da tarde no Palco Cosplay, porque vai ser lendário. Vai ter muita atividade maneira, vai ter quiz, vai ter sorteio, vai ter prêmio, a gente quer muito ver vocês lá. Então, brotem, evento Anime Friends, do dia 3 ao dia 6 de julho, a gente vai estar lá todos os dias e a gente vê vocês lá. Fora isso, galera, esse vídeo vai ser importante, porque nesse vídeo aqui a gente vai deixar registrado algo que pode mudar o destino de One Piece. Talvez pela primeira vez eu tenha percebido que a fruta que o Shanks estava carregando, na verdade, era pro Ace. Tá curioso? Deixa o like, se inscreve e let's go! Parte 1. Reconstruindo os passos do Shanks e a influência do Gaban. Vamos relembrar a linha do tempo do Yonkou brevemente com alguns comentários pontuais. 38 anos atrás, Roger e sua tripulação encontram dentro de um baú o bebê Shanks, filho do capitão dos Cavaleiros Sagrados, Figarland Garlin, com 1 ano de idade, lá em God Valley. Cresce na tripulação do Roger, chega até Laugh Tale, fica para trás junto do Bug, até que Roger, sabendo que estava perto da morte, conta algo para o Shanks que deixa o jovem em prantos. Roger é executado há 25 anos atrás, começando a grande era dos piratas. Nessa altura, o Shanks tem 14 anos de idade. Roger morre e Shanks nega um convite de Bug para se tornar um pirata. Diz que tem coisas para fazer antes. E essa é a referência do Shanks lá no capítulo 1152. Depois, passamos por um período misterioso na vida do Ruivo. Supostamente, seria nessa época, a sua adolescência, que ele teria retornado a Marijoa e se reconectado com a sua família biológica. E só para deixar bem claro, é impossível saber em que nível, se ele realmente sentia alguma coisa, se ele foi abraçado, ou se ele foi torturado, escravizado, controlado por Imu, forçado a fazer um pacto. Não dá para saber o que aconteceu com os Shanks em Marijoa, a gente só tem confirmado que isso aconteceu. Mais anos se passam, eventualmente ele começa sua tripulação pirata, começando pelo Yasop, e 14 anos atrás, vemos ele com o Gaban na banheira, lá em Elbaf, já carregando a marca de um cavaleiro sagrado. Tá, esse é um resumo breve até a última aparição do Shanks, mas a gente não pode esquecer por que a gente entrou nesse flashback. O motivo é o Loki, e essa pra mim é a maior evidência que o Loki não comeu a fruta lendária de Elbaf, e que essa fruta sempre foi a fruta do Luffy. E de alguma maneira destinada ao Ace. Calma, eu vou chegar lá. Lembrando, mesmo o Loki tendo sido acusado pelo Yaru, fugido, sido capturado novamente pelo Shanks e rendido por toda a união de guerreiros de Elbaf, como os gigantes falam lá no capítulo 1130, o Gaban, aparentemente, sempre teve uma pulga atrás da orelha sobre a verdadeira culpa do Loki. Eu acho que ele demonstra bem isso naqueles capítulos que ele luta com o Zoro e com o Luffy meio que de brincadeirinha e claramente ele fica interessado porque aqueles dois piratas que já carregam um deles, né, o chapéu de palha, que ele já sente aquela presença, estão interessados em libertar justamente o Loki. E agora a gente já sabe o porquê dessa desconfiança do Gaban. No capítulo 1149, o Imu acaba possuindo a Gunko e lançando seu haki demoníaco. Depois, no capítulo 1151, nós vemos o Gaban reagir a esse tipo específico de haki, emanando de Imu até o submundo.
E no japonês, a reação dele é alguma coisa tipo oi, oi. E esse oi, oi tem um significado específico. Segundo Luna Pienart, isso dá a impressão que ele já sentiu essa presença terrível anteriormente, algo que ele já experienciou antes e que é ruim. E como One Piece é mega didático, é só prestar atenção, porque já no capítulo seguinte, no 1152, vemos que o Gaban estava presente no dia que essa mesma presença foi sentida dentro do castelo de Auruste. Na época, o Gaban deve ter acreditado que esse haki estranho estava vindo do Loki, até porque ele sempre teve a fama de ser o príncipe amaldiçoado. Mas agora, 14 anos depois, enfrentando de novo os Cavaleiros Sagrados e Mu, ele tem certeza que essa aura vem diretamente do Rei do Mundo. E foi justamente por isso que na discussão entre Loki e Hajirudin, o Gaban resolveu intervir. E a gente sabe também, o Loki não roubou a fruta. No capítulo 1152, 3 quadros específicos indicam uma silhueta que propositalmente trancou a sala do trono, apesar dos gritos desesperados de um dos guardas, deixando ele à mercê de um Loki berserk que estava promovendo um massacre. Essa mesma figura depois, sorrateiramente, acessou o salão secreto, e é bem nessa hora que podemos ver o haki amaldiçoado partindo do castelo, da mesma maneira que o Oda representou isso acontecendo com a chegada de Mu e também dos Cavaleiros Sagrados, lá no início da saga de Elbaf. Inclusive, no próprio capítulo 1139, o Oda mostra como acessar esse Salão do Tesouro, que dentro do Salão do Tesouro tem vários baús vazios, que para mim parece uma referência clara a esse baú lendário que estava essa fruta do gigante. E especulando um pouco mais além, talvez se indique também que seja uma pessoa que já tivesse conhecimento prévio do Salão do Trono, ou seja, que já tivesse encontrado com o Rei Harold outras vezes. Conforme o Shanks falou que o Rei Harold estava em Marijoá, as coisas apontam de novo para Imu e os Cavaleiros Sagrados. Ah, tá, e pra ser bem redundante, tá? A gente já sabia que dentro do Castelo de Auruste tinham aquelas marcas de círculo que os Gorosei e os Cavaleiros Sagrados conseguem usar para se teleportar. Mais uma representação dessa conexão entre o Rei Harold e o governo mundial. Parte 2. A fruta de Elbaf é a fruta do Luffy. Tá, me acompanha nessa. 14 anos atrás, essa fruta, que é passada de geração em geração pela família real de Elbaf, é roubada. E todos os indícios apontam para Imu ou um Cavaleiro Sagrado, ou seja, estava na mão do governo mundial. E aí eu recentemente descobri uma mudança na tradução do volume oficial, que simplesmente eu não vejo quase ninguém comentar, porque talvez as pessoas achem que não é muito relevante, mas ela é muito relevante. Originalmente, o Rusru falou no capítulo semanal, no 1118, que o Shanks tinha roubado a fruta 12 anos no passado. E a gente sabe também que 12 anos atrás é quando o Luffy comeu a fruta. Ou seja, da ideia que o Shanks roubou a fruta e aí logo depois, em pouquíssimo tempo, partiu para o East Blue e sem ter muito o que pensar, sem poder fazer muita coisa, acabou tendo que aceitar que logo na primeira parada o Luffy comeu a fruta e foi o que foi. Só que quando o volume corrigido saiu no Japão, ele saiu falando que foi 13 anos atrás que Shanks roubou a fruta do Rusru. Gente, 13 anos atrás, isso é muito importante, porque isso significa que o Shanks teve um ano inteiro e o mar todo do Novo Mundo, do Paraíso, para navegar e dar um destino para essa fruta, vender, trocar ou levar para o seu destino final. O Oda criou essa narrativa, a gente meio que sempre comprou que era uma fruta aleatória, fraca, um poder engraçadinho que ninguém dava muita bola. Só que conforme o tempo foi passando e a gente foi se aprofundando nos assuntos de One Piece, a gente acaba descobrindo que essa fruta na verdade é lendária e que tudo indica pro Shanks já saber que ela era lendária quando ele roubou ela do Rusru. Pra mim isso é nítido, no final das contas era uma fruta lendária que deliberadamente, com intenção e conhecimento, o Shanks conseguiu obter. E isso me fez pensar no Shanks e no diálogo que ele teve com o Gaban. Parte 3. Quem é o Filho do Destino? No capítulo 1152, Shanks comenta sobre como ele só queria levar uma vida de pirata bem tranquila ao lado do Bug, mas que até mesmo em Elbaf tem muitas coisas que ele quer aprender. Ou seja, nem mesmo relaxando ali com um antigo amigo e mentor, ele consegue tirar a cabeça dos grandes mistérios do mundo e principalmente da responsabilidade dele em relação a isso. Porque nesse mesmo capítulo ele fala que conheceu o Rei Harold em Marijoá e que não podia dar para ele um aviso muito importante, porque lá não era seguro, risco deles estarem sendo ouvidos, por isso também ele queria conversar com o rei na sua terra natal. Então o Shanks nitidamente está numa missão, está com algum plano, está seguindo algum caminho, porque alguma coisa vai acontecer e ele já sabe e ele precisa avisar o Rei Harold. Um plano, uma profecia, tem algo acontecendo e o Shanks vai interferir. E aí, nesse contexto, ouvimos da boca do Gaban que Shanks é um, entre aspas, filho do destino.
o que pra mim claramente é um indício que existia uma expectativa que o Shanks era a pessoa que levaria os ideais dos D, de Roger, de Joy Boy, para a nova era. Lembra da conversa que deixou o Shanks adolescente chorando no colo do Roger? Talvez essa conversa tenha sido exatamente sobre isso, sobre como já que Roger ia morrer, ele não ia poder continuar, mas que Shanks, o garoto do chapéu, teria que assumir esse fardo. Tinha mais coisa a ser feita e o mundo ainda não estava completamente livre. Mas eventualmente o Ruivo parece ter abandonado essa ideia, ou no mínimo em parte. Ele passou o chapéu e entendeu que o Luffy seria o próximo. Só que eu acho que não foi sempre assim. Na verdade, eu tô um tanto convencido que o Luffy foi realmente um acidente, uma grande coincidência. Só que não do jeito que a gente achava. Lembra da cronologia do roubo da fruta? Assumindo que dentro do baú de Elbaf estivesse realmente a fruta do Luffy e que essa mesma fruta tivesse sido roubada pelo Shanks um ano depois, o nosso pirata ruivo predestinado teria tido um ano inteiro para decidir e pensar onde levar ou o que fazer com um item tão precioso. Porque é isso que não podemos esquecer. A essa altura, 13 anos atrás, 12 anos atrás, a fruta que o Shanks carregava não era pouca coisa. Ela ia definir quem seria o próximo escolhido, quem seria a criança, o filho do destino, a carregar os sonhos da liberdade passados de geração em geração. O próprio propósito herdado, a vontade das pessoas. Tendo vivido com os piratas do Roger na maior jornada de todos os tempos, se as suspeitas do Shanks fossem verdadeiras, ele carregaria na sua mão um dos pilares para o destino do mundo. Então, por que ele foi para o East Blue, para um bar aleatório chechelento, encontrar com a Makino? O East Blue é conhecido como o mar mais fraco. Como com a fruta da profecia você acaba lá? É o disfarce perfeito. A gente, durante toda a história, achou que o Shanks era um pirata bonachão, zoeiro, que estava livre por aí, vagabundeando, zoando, e que ele era tão poderoso que ele era um dos 4 piratas mais fortes do mundo. Só que conforme a vida adulta chega no mundo de One Piece, a gente entende que para você se tornar um Yonkou, não dá para ser um palhaço, a não ser que você seja o Bug, simplesmente a gente começa a entender que o Shanks é um cara bem mais inteligente, deliberado e preciso com os seus movimentos. Por isso que eu sempre achei estranho ele estar aleatoriamente ali no East Blue, no meio de um momento tão importante para a história de One Piece. Eu achava estranho até hoje. Agora que a gente sabe que o Shanks, provavelmente na adolescência, já descobriu tudo sobre os Cavaleiros Sagrados, e muito provavelmente até em Mu, já que temos confirmado pelo Shamrock que ele visitou o Marijoá, já que ele tem a marca, já que ele conversou com o Gaban, ficou sabendo do roubo da fruta e depois roubou de volta, ele claramente estava seguindo algum caminho, cheio de intenção e propósito que a gente simplesmente não entendia. E ele, que era o filho adotivo do Rei dos Piratas, mas que em algum momento deve ter entendido que ele não era mais o verdadeiro filho do destino, deve ter pensado que a melhor opção viável fora ele mesmo seria o filho biológico do Rei dos Piratas, Portgas the Ace. Ou talvez para o Shanks naquela altura, Go the Ace, porque essa que é a questão. O Ace, seu filho do Roger, era um segredo absoluto. Praticamente ninguém sabia além do Garp. Mas vamos pensar. O Shanks era o filho de criação do Roger, talvez uma das pessoas mais próximas dele na vida. E àquela altura, quando o Roger morre, a Portgas de Rouge já está grávida. Então, teoricamente, pessoas da tripulação, pessoas próximas ao Roger, talvez soubessem desse segredo secreto. Além do mais, se o Shanks realmente quisesse saber, mesmo que ninguém tivesse contado, ele provavelmente conseguiria ir atrás, porque ele tem muitos contatos, ele já era um pirata experiente. 2 anos atrás, o Shanks já valia 1 bilhão de berries, isso é canon, isso é confirmado. Então, pra mim, eu acho que, obviamente, essa parte é especulação, mas não é nada difícil imaginar que o Shanks teria descoberto que o Ace, filho do Roger, já era nascido e que ele era uma criança que vivia ali no East Blue, no reino de Goa. O Shanks não estava no East Blue à toa. Ele estava trazendo a fruta do destino para o verdadeiro filho do destino, para Go the Ace, o filho do rei dos piratas. O que nos leva à parte 4. Saber que não controlamos o destino nos liberta de nós mesmos. Se o Shanks realmente ficou 1 ano inteiro com a fruta, eu acho que teria dado mais que tempo dele ir atrás dessa história do Ace, ou confirmar um rumor que ele já sabia, ou simplesmente ir diretamente atrás porque ele já tinha noção mais ou menos de que o Ace tinha um filho, e aí talvez a parte difícil tivesse sido descobrir que era lá no East Blue. E talvez por isso ele tenha demorado 1 ano inteiro até o momento que começa o capítulo 1 de One Piece. Então se imagina lá,
2 anos atrás, você é o Shanks, você chegou no East Blue e você finalmente vai dar a fruta lendária, a fruta de Nika, Deus do Sol, pro filho do Roger, pro filho do seu pai, pro filho do Rei dos Piratas, pro Ace. Até aqui, uma criança idiota come a fruta. E é justamente aí que toda a aleatoriedade do destino entra em questão. Só que em One Piece o aleatório nunca é tão aleatório assim. No capítulo 1037, durante a Guerra em Wano, temos alguns momentos os Gorosei discutindo sobre a fruta de Nika e falando sobre como eles tiveram que mudar o nome dela para tentar apagá-la dos anais da história. Se a fruta teve esse tempo todo em Elbaf, faria sentido que nem o governo mundial tivesse noção que a fruta roubada do Rei Harold é a lendária Hito Hito no Mi, modelo Nika, Deus do Sol. Não podemos esquecer, Elbaf sempre foi o maior sonho do governo mundial e de Mu, o lugar com as criaturas mais poderosas do mundo de One Piece e que a gente já sabe existia antes do Reino Antigo. O texto Harley confirmou que, mais 5.000 anos atrás, já existiam gigantes, eles já escreviam e registravam a história, já tinham suas próprias crenças e suas próprias noções do que era um mundo. Então, se essa fruta lendária era passada de geração em geração, digamos que as frutas tenham sido criadas no século perdido, então, durante o século perdido lá em Elbaf ela passou, faz sentido que o governo mundial tenha falado que ela nunca esteve em posse dessa fruta lendária, da fruta de Nika, porque eles não sabiam que ela existia. Então, mesmo que em Mu o governo mundial tivesse roubado essa fruta, eles ainda não saberiam que é a fruta lendária. Só que o Shanks sabia. E a fruta sabia que o Luffy era o cara, porque no 1044, os Gorosei falam que as frutas Zoan, em especiarias mitológicas, têm vontade própria. E essa fruta, de alguma maneira, quis ir pro Luffy. Então, mesmo com o Shanks calculando que o Ace seria escolhido, a fruta do Deus da Liberdade, a fruta de Nika, escolheu o Luffy. Ela foi livre, isso faz todo sentido. Isso bate também perfeitamente com a reação do Shanks, que foi simplesmente aceitar tudo o que aconteceu a partir daí. Aceitar que a escolha não era dele. Aceitar que o Lorde da Costa levasse o braço e a marca do abismo embora. E aceitar que o chapéu que ele recebeu do seu ídolo e pai, tantos anos antes, agora escolheu o próximo filho do destino. Parte 5. O que resta? Pro Loki, nada. Porque ele, com a reputação de ser o grande vilão de Elbaf, de ter matado o próprio pai, o patricida, o príncipe amaldiçoado, assumiu esse papel e nunca conseguiu provar, ou talvez nunca teve o interesse de provar que ele não comeu fruta nenhuma. Desde que ele foi acusado pelo Yaru, tudo que o Yaru entuba para Elbaf vira verdade, mas a realidade é que o Loki não é o Deus do Sol, ele não comeu essa fruta por mais que ele queira criar esse mito. Ele levou todo o desprezo e ódio de Elbaf por anos, porque nem mesmo ele conseguia acreditar na sua própria inocência e bondade. Mas isso é tópico para outro vídeo. O fato é que a fruta que desapareceu sempre esteve com o Luffy, e não teremos, eu acho, que Dark Nika nem nenhuma fruta nova revelada de Elbaf. Na verdade, a grande revelação vai ser que é a mesma fruta do Luffy. Eu não sei se o Oda vai entrar nessa, mas, cara, é o paralelo perfeito. Vocês lembram que o Barba Negra queria, na verdade, capturar o Luffy e entregar ele para o governo mundial para então assumir o posto de Chichibukai e tudo mais? É logo ali no início da saga de Skypiea que isso acontece, mas porque a Knock Upstream pega e taca o Merry e todo mundo para longe, né, lá para Skypiea, o Barba Negra fica lá com o sabre de Shebeck destruído, pensando que o destino não sorriu daquele dia para ele. Só que aí, óbvio, depois ele troca, né, de alvo e o alvo acaba caindo no colo dele, sendo o Ace. Não parece um pouco a história da fruta do Luffy? O Shanks queria dar a fruta diretamente pro Ace, mas o destino acabou escolhendo o Luffy. E aí, obviamente, sobrou pro Ace a Mera Mera no Mi tantos anos depois. É a história de One Piece, galera. É o paralelo perfeito, é o que tá acontecendo. Eu acho que é exatamente nesse momento que a gente percebe como a importância do Ace como filho do Rei dos Piratas não pode deixar de ser sentida, mesmo no capítulo 1152, porque ela guiou muitas ações de personagens nos passados, porque eles achavam que o Ace ia ser o cara. Não sei, é especulação, tá? Tem obviamente essa parte de fic aqui minha. Eu pensei muito disso sozinho, mas várias partes do japonês eu peguei lá do canal do Dawn and Dusk, vou deixar o link aqui na descrição, em especial a parte do Gaban, do Oi Oi e alguns outros detalhes, então não deixem de seguir o canal lá dele, é bom demais. E galera, esse foi o vídeo, deixa o like, se inscreve, pra mim é a quente do momento. A fruta do Luffy era para ir pro Ace, acabou não indo, e não existe segunda fruta de Elbaf, sempre foi a fruta do Luffy, sempre foi a fruta de Nika. Comenta aí o que você acha dessa teoria, vamos ler, daqui a pouco tem capítulo, daqui a pouco tem review, daqui a pouco tem live, e daqui a pouco tem Anime Friends, a gente quer ver vocês lá. Então é isso, galera, um beijo, um queijo e valeu!
Pode palha secreto. Tem gente falando, acabou pro Beta, acabou pro Flamengo, vai pegar o Bayern, depois vai pegar... Cara, amigo, vocês não estão entendendo. Vocês tinham que estar em choque, vocês tinham que estar chorando, tremendo. O Mengão vai amassar o Bayern, depois vai amassar o PSG, na semifinal vai amassar o Real Madrid e na final vai amassar o Juventus ou a Manchester City. Eu até falei que nem um alemão que não sabe acertar o artigo definido masculino ou feminino de outras línguas, porque no alemão tem também, é der de idade, ninguém sabe o que é o que. Por exemplo, é die Sofa. Sofá é gênero neutro, toma essa. Não é exatamente gênero neutro, mas enfim, vocês entenderam. É isso, galera, um beijo, um queijo e valeu!